Olá, gente, bom dia, tudo bem? Bom, então vamos para mais uma videoaula. Vamos continuar o nosso assunto sobre isomeria, tá? Então, nesta aula, nós vamos ver isomeria de posição, a metameria, ou chamada também de compensação, e a tautomeria, tá? Então, são os três tipos, e na próxima aula nós já vamos começar a falar sobre estereoisômeros, ok? Que são isômeros cis e trans e que muda um pouco a configuração aqui do que a gente tem visto, tá? Beleza? Então é o seguinte, ó. Lembra, vamos fazer uma recapitulação bem rápida, tá? O que é um isômero? Bom, um isômero são dois compostos, certo? Que eu, ao analisar a sua fórmula e a somatória dos átomos que compõem aquela molécula, eles têm que apresentar o mesmo número, certo? O que vai diferenciar um isômero de outro? O tipo de cadeia, lembra? Fechada, aberta, ramificada, o tipo de função, lembra? Na aula passada, o vídeo passado, eu coloquei isômeros que podem ser tanto um aldeído quanto uma acetona. Então, o que difere? A configuração da molécula, né? Com mais formato de cetona e o outro com mais formato de aldeído, por exemplo. Só que no total de número de átomos, os dois vão manter sempre o mesmo número, as mesmas quantidades, tá? Então, esta é a ideia, recapitulando, de isômero, tá? Tem que ter a mesma quantidade, mas isso é a igualdade, isso é o que torna comum, mas tem algo que tem que ser diferente, um único fator que vai diferenciar, e isso faz ser uma molécula de outra serem isômeros, tá bom? Bem, nesta aula, eu coloquei aqui, gente, eu reproduzi os exemplos, deixa eu até colocar um pouquinho mais aqui, isso. Eu reproduzi os exemplos que eu coloquei no material, tá bom? Vocês vão ver que já vai estar bem sucinto, porque, gente, a gente está finalizando o estudo dos isômeros planos, tá? Porque agora é o espacial, onde vem os estereoisômeros, aí é outra, a ideia é a outra. Lógico, mantendo sempre isso, independente se for se for isômeros plano ou espacial, a regra é mesmas quantidades, porém algo vai ser diferente, tá? Uma característica ali que vai diferenciar. Tranquilo? Então, por isso que o material tá mais sucinto, tá, gente? Porque a gente tá encerrando a parte de isomeria plana. A aula que vem continuamos com isomeria mais espacial, tá? Beleza, gente? Então, vamos direto pra aula. Bom, hoje a gente vai ver isomeria de posição, tá? Gente, é muito tranquilo também. Eu costumo dizer assim que a parte da isomeria ela é até mais visual, tá? O único trabalho, vamos dizer assim, que dá é você fazer aquela checagem. Tem as mesmas quantidades de átomo, ok. E aí você tem que bater o olho e falar, tá diferenciando, isso aqui tá diferente disso. Tem um ponto que vai diferenciar um do outro, tá? Como é que funciona no caso de isômeros de posição? Na verdade, a posição por exemplo, aqui nos exemplos, posição de uma dupla, posição de uma tripla, posição de uma ramificação, tá? Isso é que vai diferenciar, tá bem? Então, vamos lá? Deixa eu trazer um pouquinho mais pra cá, pra poder deixar bem claro pra vocês aqui a imagem. Deixa eu vir mais pra cá. Bom, então, ó, se a gente for fazer uma checagem, tá? Eu já fiz isso, tá? Lembrando que aqui tem um carbono, aqui tem um carbono. Então, só aqui tem 6. E aqui também, ó, tem 7. Então, 7 carbonos. Aqui também a mesma quantidade de carbono, tá? Tá vendo esses? Ó o que eu vou circular, tá? Não sei se o meu vermelho parece muito. Ó o que eu vou circular. Pensa comigo, imagina, gente, que não existisse esses caras em vermelho, tá? Ó, vou botar a mão aqui, vou botar a mão lá. Gente, é a mesma molécula, sim. Então, já parte do princípio. Vai ser a mesma, tem as mesmas quantidades de átomos, sim. O que tá diferenciando? Um CH3 aqui e a mesma molécula com outro CH3 lá em cima, tá? Quem é esse CH3? Primeiro, gente, ele é uma ramificação, tá? É o metil. Sempre que um CH3 está na forma de ramificação, nós chamamos isso de metil. Tudo bem? Então, tem um metil aqui e um outro metil lá. Então, vamos ver o que tá... Gente, tá bem claro isso, né? Um tá aqui embaixo e o outro tá lá em cima. Então, vem comigo. Como é que é a regrinha de enumeração?
A partir da função do ácido carboxílico aqui e aqui, então eu vou começar a contar tanto aqui quanto aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. 1, 2, 3, posição 4. Beleza? Ali, 1, 2, que fiquei? Opa, posição 2. Tá vendo que a posição está a primeira está na posição 4 e o segundo exemplo na posição 2. O que diferencia? A posição. Um está no 4 e outro está no 2. Então, lembra como eu disse, se eu botar a mão aqui e tampar os vermelhos, mesma molécula, qual começa a diferenciar? A posição do CH3, certo? Então, a posição deles faz com que eu classifique que está mudando. Poderia ser 1, 3, certo? Poderia ser, sei lá, 1 e 2 para cá também, né? Enfim, gente, posição tá alterando, então isômeros de posição, tá? Aqui, ó, outro exemplo. Deixa eu puxar o quadro um pouquinho mais pra cá. Outro exemplo, gente, ali, ó. Acho que ficou melhor, né, gente? Então, 1, 2, 3, 4 é o buteno. São 2 butenos, tá? Por que buteno? N dupla ligação, tá? O que diferencia? Vou fazer o mesmo esquema. Eu vou vou enumerar, tá bem? Sempre a gente vai começar a enumerar nesta situação quem está mais perto da dupla, tá? Então, ó, o que eu vou fazer? 1, 2, 3, 4. Ou melhor aqui. 1, 2, 3, 4. Certo? Ou melhor, como a gente tem que comparar, é ideal que a gente faça essa enumeração. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 para os dois, para a gente ver, né, a diferença. E não os critérios de... Quando a gente trabalha com nomenclatura, gente, de hidrocarboneto, se faz isso, tá? Enumera onde estiver mais próximo da dupla. Como eu não estou trabalhando com nomenclatura, e sim como uma comparação, então se eu começo da direita para a esquerda, o outro tem que ser da direita para a esquerda, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, beleza? Agora verifica, ó. Qual que é a posição que eu vou indicar? Ó, eu posso dizer que ele está ali naquela posição do começo, né? Posição 1, carbono, e depois o outro está praticamente lá na posição, vamos dizer assim, lá na posição 3, quase 3, né? Então um está no começo e o outro avançou um pouquinho, né? Aliás, se deslocou um pouco para trás, tá? Lembrando, considerando a contagem de lá para cá. Então, o que está mudando? Imagina que fosse tudo simples, certo? Só tracinhos. Ia ser a mesma molécula. O que está vendo de diferença? A posição da dupla, tá? A posição da dupla é isso. Um está lá no começo e o outro está na metade da cadeia carbônica. Beleza? Isso é o que faz diferenciar. Portanto, outro exemplo de isomeria de posição. Tá bom? Tranquilo? Ok. Vamos agora ver. É bem simples, tá? A isomeria, gente. Não tem muitos problemas, não. Como eu disse, é uma questão mais visual, tá? Agora vamos ver o que quer dizer isomeria plana por metameria, tá? Deixa eu pegar aqui. Tá. Consigo ler. Primeiro, fazendo um enxuga daquele pouquinho que eu coloquei ali. Enxugando aquilo, existência de um heteroátomo. Então, veja que ele não deixa de ser um isômero de posição. Só que ele é um isômero de posição mais específico, certo? Como assim, professora? Ele vai ter um heteroátomo no meio da cadeia carbônica. Veja que aqui a posição está sendo diferenciada por um ramo, uma ramificação. Esses caras aqui, ó, fazem parte da minha cadeia. Dá pra ver a diferença, tá? A minha cadeia é isso daqui. Se eu tracejar, tem alguma ramificação? Não. A minha cadeia, ó, é da minha mão pra cá. Tem ramificação? Tem. Tá vendo? Então, a metameria, assim, podemos dizer que é uma extensão de isomeria de posição, só que o que acontece?
A diferença vai ter um cara estranho, um heteroátomo dentro da minha cadeia carbônica, tá bom? Então eu coloquei 2 exemplos ali. Aqui no quadro eu coloquei só o do éter, tá? Mas ali, ó, tem também do grupo amina, tem um nitrogênio dentro da cadeia carbônica. Então o que vai diferenciar para esses 2 tipos de exemplo? A posição do oxigênio e ali no outro exemplo a posição do nitrogênio, tá? Então nós temos o que? Nós temos aqui 2 éteres, éter, tá? Éter, lembra que eu falava pra vocês? Éter, lembra? Heteroátomo, então faz uma ligação. Então a posição do oxigênio, tá? Ao longo da cadeia, tá? Então, ó, o primeiro tá aqui no começo da cadeia carbônica e o outro tá lá no meio da cadeia carbônica. Então, ó, quando tiver um elemento que não faz parte, que não é carbono, pensa assim, quem não é carbono, então vai ser um heteroátomo, mas faz parte da cadeia e ele fica pulando de lugar para lugar, é uma isomeria por metameria, tá? São os metâmeros que a gente chama, tá? Meta significa mudança e meros quer dizer partes. Então, assim, ó, em algumas partes eles vão se mudando. Tudo bem? Então, esta é a ideia da metameria, tá? E para complementar, eu vou falar sobre as tautomerias, tá? Assim, pessoal, eu acredito que a nível médio, acho que é interessante saber, assim, esse conceito básico. Qual que é o tautômero? O que é? Inclusive eles estão aqui. O tautômero tem o seguinte, ele já é um pouco mais chato, ele é um pouco mais elaborado, vamos dizer assim, tá? O que acontece? Você tá vendo? É que eu não coloquei as flechas, né? Mas, por exemplo, bom, eu vou colocar as flechas daqui a pouco pra mostrar pra vocês como é que funciona isso, mas assim, qual é a função dessas flechas, né? Isso quer dizer que vai vir assim, existe um deslocamento tanto de ligação, é como se você pensa assim, um exemplo muito prático. O que é um tautômero? Imagina assim, comprei essa blusa, certo? Não gostei. Eu vou manter ela, só que eu vou cortar aqui, vou fazer ela manga, vou fazer ela uma regata. Então eu tenho aquilo e aí eu vou adaptando, eu vou mudando aquilo que eu já tenho. Entendeu? Meio isso. Então nos tautômeros é o seguinte, ó. Primeiro, uma característica principal. Eles apresentam o grupo enol, tá? Por que eu não dei o grupo enol antes pra vocês? Porque o grupo enol é utilizado bastante nas tautomerias. Então, vai lá. O que é um grupo enol? O grupo enol, gente, tem que ter essa característica aqui, ó. Tem que ter uma C dupla ligação e ainda um OH ligado, tá? Então, ó, aqui, ó, foram 2 exemplos que eu escolhi pra vocês. Esta é a característica de enóis. C dupla C, OH. Tudo bem? Então, o que ele fala? Eles falam assim, ó, eles estão presentes na mesma fase, coexistindo em equilíbrio químico, tá? São tautos, querem dizer 2 em si mesmo. Então, é assim, é um enol que de repente vira um aldeído, é um enol que de repente vira uma acetona, é uma blusa de frio que vira uma regata, uma roupa de verão, entende? Então eles ficam, pô, se eu enjoei da regata, vou guardar a manga e vou mandar e vou costurar aqui, volta a ser meu casaco. Ah, não quero, entende? Ele tem essa flexibilidade de poder ficar alterando o seu comportamento. Esta é a ideia dos tautômeros, por isso que é o 2 em 1, por isso que coexistem em equilíbrio dinâmico. Onde eu vejo o equilíbrio dinâmico? Esse sistema reversível, esse vai e vem. Tudo bem? Então, gente, bom, tudo bem, professora. E aí, tá, o casaco vira regata, regata vira casaco, né? Aqui é o seguinte, enol vira aldeído, enol pode virar acetona, sacou? Ou vice-versa, o aldeído pode voltar a ser um enol, ou a acetona pode voltar a ser um enol. Existe essa reversibilidade dentro desse sistema de equilíbrio dinâmico, desculpa, tá? Como é que funciona agora? Bom, gente, já que eu identifiquei os enóis, eu vou agora apagar o azul para poder mostrar a brincadeira das flechas, como eu comentei, para te mostrar quando o cara vira um aldeído e quando o cara vira uma acetona, tá bom? Então, ó, vou apagar aqui rapidão, que aí ajuda, tá? Aqui. Beleza.
deixa eu arrumar essa ligação aqui e essa aqui. Então, gente, a brincadeira é o seguinte. Vou abaixar um pouquinho. Bom, esse é o grupo enol. Este é o enol. Gente, meus cachorrinhos estão aqui para variar. Este é o grupo enol. Eu não sei se vocês lembram, mas este cara aqui, ó, C dupla OH, é um aldeído, tá? Eu não sei se vocês lembram, mas esse aqui, ó, C dupla O, não sei se dá pra ver, é uma cetona, tá? Então, os tautômeros, eles podem ser, ora, enol, a relação é enol aldeído ou enol cetona. Tranquilo? Então, vamos lá. Professora, como é que um enol vira um aldeído? A primeira lógica é o seguinte. Bem, tá vendo essa ligação aqui? Ela é como se ela se deslocasse para este hidrogênio, para essa outra ligação. Para quê? Para formar a dupla, certo? E aí, o que que acontece? Quando esse cara desce, quando essa dupla ligação vem para cá, extrapola o número de ligações com relação ao oxigênio. Então, aqui é como se fosse, gente, se eu pudesse reescrever esse OH, eu poderia fazer assim, ó, O tracinho H, tá na mesma, né? Vou aproveitar e vou fazer aqui embaixo. O tracinho H é a mesma coisa que o OH, tá? Aí o que que acontece? Esta ligação vem pra cá, vem pra esse carbono. E aí nesta troca, ó o que acontece? Dupla vem pra cá, tá aqui a dupla. Esse hidrogênio vem pra cá, ó, veio pra cá, então ó, hidrogênio, hidrogênio. Tá vendo? É meio chatinho mesmo, tá? Com isso, ao fazer essa movimentação, essa dinâmica, nós temos a característica de, nós verificamos a presença de um aldeído. Então, ó, enol aldeído. Só que como o sistema é reversível, aquele aldeído, ou seja, aqueles caras podem voltar ao lugar, no mesmo esquema. Se eu quiser enjoar da regata, eu boto a manga e volto esse casaco. Se esse cara voltar pra cá e esse cara voltar pra cá, volta a ser um enol. Então eles ficam brincando, tá? Essas ligações, um desce, um sobe. E aí, mas lógico, quando faz essas trocas, vai aparecendo outras funções, tá bom? Aqui, deixa eu até colocar os hidrogênios que faltaram. 1, 2, 3, 4, beleza. Agora aqui, qual que é a ideia, gente? Vamos lá. Se eu quero formar uma cetona, uma dessas ligações vem para cá, e agora este hidrogênio vem para este carbono, tá? Então vem para cá, e agora lembra, CH2, o hidrogênio vem para cá, então recebe mais um hidrogênio, CH3 com C dupla, e aí eu apresento aqui, ó, C dupla O, a característica de cetona. Mesmo esquema, é um sistema reversível, se esses caras voltarem para o lugar, é meio isso, volta a ser um enol, tá? Então, é o seguinte, gente, desculpa meus cachorrinhos, tá? A isomeria plana por tautomeria, na verdade é isso. E veja, gente, aqui é um enol, ali é um aldeído. Aqui é um enol, então o que vai mudar também ali? Se a gente fazer a mesma contagem de carbonos e hidrogênios, tudo igual. E o que vai ficar alterando? Uma hora ele é enol, outra hora ele nesse primeiro momento, sem mexer. Isômeros, aqui é um enol e ali é o aldeído, tá? Só que como ele é um sistema de equilíbrio dinâmico, o que é dinâmico? Está em movimento, certo? Então ele pode voltar e ser um enol. Da mesma forma, tanto esse vai e vem, gente, não vai alterar a quantidade de átomos entre si, tá bom? Então, vamos lá. A isomeria que trabalha com equilíbrio dinâmico, que trabalha com sistema reversível, que ora pode ser uma coisa ou outra, são específicos, ou seja, é um tipo especial de isomeria, como eu coloco ali no texto, tá? Para os tautômeros, para a isomeria plana por tautomeria, tá? Dá uma olhadinha, ó, nas outras que se eu pegar este exemplo de hoje ainda, ó, veja que eu faço um estudo isolado, este e deste. Esse é esse. Não existe um sistema reversível. Eles não estão, por exemplo, em nenhum momento trocando de função ou posição. Não. É aqui, pronto, acabou. É aqui, pronto, acabou.
Este é esse, aqui não, aqui eles estão em dinamismo, são dinâmicos, estão em movimento, tá? Então, ó, os que vão apresentar o sistema reversível, esta configuração, são os tautônicos. Tranquilo, gente? Então, ó, pra gente encerrar então o assunto de isomeria plana, a gente fecha então com o de posição, que são esses exemplos, o de compensação, ou você pode encontrar como metameria, tá? Que é a presença de um heteroátomo. Eu peguei, como meu quadro é pequeno, gente, eu peguei só o exemplo do éter. Lá no material tem mais um exemplo que é da amina, tudo bem? Lembrando que o heteroátomo sempre tem que estar dentro, faz parte da sua cadeia carbônica. E aí depois, para fechar, os tautômeros que têm essa características de apresentar um equilíbrio dinâmico, tá bom? Eu espero que esta aula fique clara para vocês. Professora, não entendi nada. Manda um WhatsApp, tá? Para você poder fazer os exercícios. Tá tranquilo, tá? É só uma observação mesmo. Fica esperto assim, é uma questão visual, tá? Isomeria é uma questão mais visual para você encontrar as diferenças. E aí você vê, as diferenças são em função da cadeia, da posição, da função, ou, opa, tem um caso que tem umas flechinhas e um C dupla C, ó, opa, aí é tautônico, aí não tem. Eles são também, acho que até, assim, ele é o mais diferente de todos, tá bom? Que eles têm essas características próprias. Tranquilo, gente? Bem, espero ter atingido aí o objetivo de passar para vocês esse conhecimento. Dúvidas eu estou à disposição por WhatsApp, tá? E mais uma vez, quem tiver interesse de fazer uma chamada de vídeo para tirar dúvidas específicas sobre isso ou qualquer outra atividade ou daqui até o final do ano, é só marcar comigo um horário e eu consigo te ajudar com toda certeza. Tranquilo, gente? Um beijão, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.